Olá, amigos telespectadores da TV Com Canal 22, a rede da família cisense. Estamos aqui em mais uma entrevista na Clínica Dias com o Dr. Luiz Fernando Dias, cirurgião plástico. Tudo bem, Dr. Luiz Fernando? Tudo bom? Como é que tá, Marcos? Tudo jóia, tudo ótimo. Jóia. Muito obrigado por nos receber aqui mais uma vez. Eu que agradeço a visita de vocês aqui. Ok, e o tema de hoje, nós vamos passar importantes informações aos mais de 80 mil telespectadores que nos assistem nesse momento, doutor, que é a rinoplastia. E eu já vou perguntando o que é rinoplastia e quais as suas indicações. Perfeito. A rinoplastia é a cirurgia plástica do nariz. As indicações da rinoplastia são várias. Tem desde indicações de sua realização após um trauma, por exemplo, um acidente, após por exemplo, ressecção de lesão, que você tem que fazer inclusive uma reconstrução nasal. Às vezes um caso de um problema nasal congênito, como acontece nos casos de fissura labiopalatina, que geralmente são acompanhados de alteração nasal. E nesse caso de cirurgia nasal estética, geralmente o que mais incomoda o paciente? O paciente, quando nos procura para fazer uma rinoplastia estética, o que mais incomoda ele é a giba nasal, que é aquela protuberância que fica na parte superior, na parte do dorso. Muitas vezes está acompanhado com uma depressão na raiz. A ponta nasal, muitas vezes a ponta nasal muito baixa, então o ângulo columelo-labial é um ângulo abaixo de 90 graus, um ângulo muito pequeno, então um ângulo que não dá graciosidade para o nariz. E muitas vezes também a base narinária muito larga. Então são as queixas que mais comumente o paciente nos traz. E com relação aos exames, quais são os exames necessários e as orientações que são passadas antes da cirurgia? Perfeito. O paciente que vai fazer uma cirurgia de nariz, ele passa numa consulta, a gente conversa, vê se a queixa dele é realista, a expectativa dele é realista, se a queixa é condizente com o que ele me apresenta. Nós fazemos um estudo do que vai ser feito no nariz e pedimos, claro, uma série de exames, dentre eles uma avaliação cardiológica e alguns exames de sangue. Passamos orientações para ele, como por exemplo, suspender o hábito de fumar, caso ele fume, suspender alguns medicamentos que aumentam o sangramento, como é o caso da aspirina, e em alguns casos específicos pedimos um exame de imagem, que é a tomografia computadorizada, para ver a parte funcional. Isso não é em todos os casos, principalmente aqueles pacientes que, junto com a queixa estética, apresentam também queixa funcional. Sim, uma curiosidade, doutor, mais homens ou mais mulheres fazem a cirurgia? Na verdade, as cirurgias estéticas sempre, não só a rinoplastia, é mais comum nas mulheres, mas é uma cirurgia que os homens também têm feito bastante. E como é feita a rinoplastia e qual que é a anestesia utilizada? Perfeito. A anestesia que a gente utiliza com mais frequência é a anestesia local mais sedação, mas pode ser realizada também com anestesia geral. Bom, a cirurgia em si consta numa incisão. Essa incisão é feita toda ela dentro do nariz, que é a chamada rinoplastia fechada, e você pode também, em alguns casos, fazer uma incisãozinha na columela, que é a parte inferior do nariz, onde você coloca essa partezinha aqui, onde você faz uma incisãozinha para fazer o descolamento, então, e a exposição nasal. Nos casos de pacientes que têm alargamento da base narinária, aí a gente faz também uma incisão na base da narina, para também reduzir essa base do nariz. Dr. Luiz Fernando Dias, qual a idade mínima e a idade máxima para fazer a rinoplastia? Perfeito. Não existe uma idade mínima para a realização da rinoplastia. Por exemplo, num caso de alteração nasal em paciente que tem uma deformidade congênita, como por exemplo a fissura labiopalatina, você faz cirurgia nasal em idade bem precoce. Mas o ideal é que no caso da cirurgia plástica nasal estética, que seja feito a idade acima de 16 anos, onde o crescimento ósseo-facial já se completou. Em relação à idade máxima, também não tem uma idade máxima. Mas é muito difícil você ver um paciente, por exemplo, de 70, 80 anos fazendo uma rinoplastia estética, porque se ele não se incomodou com o nariz durante a vida dele inteira, não é com 70, 80 anos que ele vai fazer isso. Então não há uma idade máxima, mas existe uma ponderação. Só para ilustrar esse caso que você me perguntou, uma vez eu atendi um paciente que estava com desvio nasal, porque tinha tido um trauma meses anteriores. Sim. E tinham dito para ele que ele tinha que operar o nariz porque o nariz dele tinha sido fraturado. Eu avaliei, de fato tinha sido fraturado, ele tinha um desvio, só que aquele desvio não comprometia a função, ele respirava normalmente e não incomodava ele. Então eu falei, o senhor quer operar? Paciente de quase 80 anos, ser submetido a uma cirurgia.
simplesmente porque ele tem um desvio discreto que não o incomoda, nem do ponto de vista estético, nem do ponto de vista funcional, não valia a pena. A gente chegou à conclusão que não precisava ser submetido à cirurgia. Então não é uma indicação absoluta, é uma indicação que tem o ponto de vista estético e o ponto de vista funcional. Muito bem, olha, para você que parou no 22 agora, muito obrigado à sua audiência, à sua companhia. Nós estamos aqui na Clínica Dias com o cirurgião plástico, Dr. Luiz Fernando Dias, de grande renome, e é um prazer realmente estar aqui falando sobre rinoplastia. Dr. Luiz Fernando, quais os cuidados pós-operatórios? A rinoplastia é uma cirurgia dolorida? A área operada pode ficar roxa? Perfeito. A rinoplastia não é uma cirurgia dolorida. É uma das cirurgias que o paciente praticamente não tem dor nenhuma no pós-operatório. Lógico, a gente utiliza alguns medicamentos como anti-inflamatório no pós-operatório, mas dor não nos preocupa. A questão do ficar roxo, que são as equimoses, elas podem acontecer sim, e quando acontece geralmente na parte inferior, na pálpebra inferior, porque é uma área que a pele é muito fininha, principalmente nas rinoplastias em que a gente realiza a fratura nasal, porque daí essa área pode ficar. Não quer dizer que toda rinoplastia vai ficar roxo, vai ficar inchado, não. Umas mais, outras menos. E as orientações que nós passamos no pós-operatório, quando o paciente vai embora, é basicamente manteiga de cacau no lábio, porque ele acaba respirando pelo menos as primeiras horas pela boca. Depois que nós tiramos o tampãozinho, que fica de 4 a 6 horas apenas, a gente utiliza soro fisiológico nasal. O paciente deve evitar por alguns dias, uns 5 dias, a dieta muito quente, porque a gente tem que lembrar que o céu da boca é o assoalho do nariz, e se você se alimentar com alimento muito quente, vai aumentar a chance de eventual sangramento. Fazer compressa gelada nos olhos também reduz a chance de você ter equimose, que é a mancha roxa, ou edema, que é o inchaço, e eventualmente cabeceira um pouco elevada também ajuda com essas mesmas, para essa prevenção. Claro, atividade física intensa, exposição a ambientes quentes também devem ser evitados. E quando o paciente retorna às suas atividades do dia a dia, né? E a respiração do paciente fica melhor após a cirurgia? Em relação a quando retorna à atividade, depende do que o paciente, vamos imaginar o seguinte, da atividade dele e se ele quer ou não que as pessoas percebam que ele fez a cirurgia. O paciente, por exemplo, que tem um trabalho que é mais intelectual, ele fica mais num ambiente fechado, escritório, ele pode voltar com 3 dias, ele vai estar com um plastiquinho no nariz, que é um curativo pós-cirúrgico, a gente chama isso de aquaplaste. Ele vai eventualmente estar um pouquinho roxo ou inchado, mas ele não se importa, se não se importar com isso, ele pode voltar a trabalhar, se ele não tiver exposição ao público, que possa ser um fator limitante. Agora, se ele diz, não, eu gostaria de voltar a trabalhar sem que ninguém perceba, sem que eu entenda, aí às vezes tem que esperar 2, 3 ou às vezes até 4 semanas para ter isso daí. Agora, atividade física intensa, por exemplo, de academia, ele tem que esperar um pouquinho, porque no começo tem um risco de sangramento. E como ele vai fazer a cirurgia, vai receber a alta e vai continuar vindo aqui na clínica para ser acompanhado, a gente vai gradativamente liberando ele para determinadas atividades. Importantes informações passadas aqui pelo Dr. Luiz Fernando Dias, realmente muito esclarecedoras sobre rinoplastia. Para finalizar, doutor, é o seguinte, a rinoplastia, qual o grau de satisfação dos pacientes que fazem essa cirurgia? Ela é uma cirurgia gratificante? Olha, a rinoplastia, na minha opinião, é uma das cirurgias mais gratificantes que tem, porque o paciente está incomodado com algo, leva ele a fazer um procedimento desse, e quando ele percebe que aquilo que o incomodava ficou harmônico e foi corrigido, ele fica extremamente feliz. É muito interessante e o grau de satisfação na rinoplastia é muito alto. Se sente realizado? Sim, o paciente se sente realizado. Seguro, né? Sim. Muito bem. E as considerações finais aos nossos amigos telespectadores, muito obrigado por mais essa entrevista, doutor. A gente agradece imensamente. Viu? Eu agradeço a visita de vocês aqui, agradeço a oportunidade de poder falar sobre um tema tão empolgante para mim, que é a rinoplastia, uma cirurgia extremamente legal, é uma cirurgia que fascina, você pegar e você fazer um enxerto, você pegar e você modificar a forma do nariz com uma forma mais harmônica. Então, de fato, é uma cirurgia muito interessante. Para quem gosta da rinoplastia, é uma delícia fazer a cirurgia. Ok, o Dr. Luiz Fernando Dias, que estará conosco durante todo o ano, trazendo importantes temas, né, doutor? Sim. Aos amigos telespectadores, muito obrigado. E
Finalizamos por aqui mais uma entrevista aqui da Clínica Dias com o Dr. Luiz Fernando Dias, cirurgião plástico, ok? E você segue em frente aí na nossa programação, que é preparada com muito carinho para você. A gente se vê. Forte abraço.